Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. E aí, animados, animadas? Hoje eu tenho um relato, gente, para vocês que eu ainda não li. É um relato diferente de todos até então aqui no canal, porque ela mandou para mim print do que ela escreveu no caderno. Normalmente as pessoas mandam para mim já prontinho, eu só passo pro Word, aumento um pouco a letra para facilitar e aí eu já imprimo. Esse aqui deu mais um trabalhinho do que o normal, mas graças a Deus deu tudo certo. Tá vendo aqui, ó? Ela mandou assim e eu imprimi, então tá escrito à mão. E a letra dela é linda, então eu sei que vai ser bênção. Ela escreveu assim, ó: boa noite. Todos os nomes aqui serão os verdadeiros para que eu não me confunda. Se prepare, pois é grande. Não é grande nada. Muito bom. Tamanho perfeito. Vocês vão ver. Bom, então eu vou prestar atenção aqui para eu ir alterando os nomes enquanto a gente estiver lendo. Ela diz assim: meu nome vou colocar o nome dela de Clélia. Clélia. Meu nome é Clélia, tenho 58 anos, sou a filha mais nova de 5 irmãos. Quando nasci, segundo relatos de parentes e minha mãe, meu pai dizia que eu não era filha dele. Olha só, a mãe dela contou e alguns familiares que o pai dela disse que ela não era filha dele quando ela nasceu, pois havia nascido loira de olhos azuis. Hoje são castanhos. Bebezinho normalmente nasce, né? Com o cabelinho bem clarinho e muitas vezes com os olhos azuis. Aí, ó, mudou a cor. Olha o inimigo já tentando destruir tua identidade, já trazer traumas e feridas de rejeição, de abandono e tudo mais. Continuando. E ela fala: meu pai tinha olhos azuis. Detalhe básico, ela fala. Detalhe, meu pai tinha olhos azuis. Como assim, então? Bem estranho, né? Meus pais, quando se casaram, meu pai tinha 50 anos e minha mãe 16. Meu pai do céu! Nunca vi. Quantos anos? 34 anos. Meu Deus, isso não é normal não, hein? Será que a sua mãe estava em busca de um pai? Porque normalmente isso acontece, tá? Quando mulheres se envolvem com homens mais velhos, normalmente é em busca de um pai que não teve, né? De uma atenção, do carinho, do amor que não teve de um pai. Vamos ver se ela vai contar esses detalhes. E ela continua: a diferença de idade do meu pai pra mim era de 65 anos. Uau! Quando você nasceu, então teu pai tinha 65 anos. Gente do céu. Pai avô. Continuando. E ela diz: por aí já dá pra perceber o choque. Sim. O meu pai era muito nervoso, mas com um coração perdoador, do tipo que se ficasse bravo comigo, se fugíssemos das garras dele, ela põe entre parênteses, eu sempre fugia, ele perdoava. Mas se nos pegasse na hora de raiva, da raiva, né? Era um Deus nos acuda. Aí ela fala assim, ó: não vejo meu pai como um narcisista, o vejo mais com bipolaridade ou talvez algum surto de loucura. Vamos ver o porquê disso. Confunde mesmo. E ela disse: a minha mãe tinha 30 anos quando nasci. E minha mãe era amiga, conversava, mais brava. Dela eu apanhava. Não adiantava correr. Aliás, se corresse, a surra era maior. A tua mãe não esquecia, né? Teu pai esquecia, se não era na hora da raiva, tua mãe não. Se sumisse ainda era pior. Sei lá, então tua mãe tinha o quê? Se teu pai não é narcisista, vamos ver, né? Porque só isso não quer dizer que a pessoa é transtornada, gente. Mas eu já vejo que é família disfuncional. E ela continua: mas foi o amor da minha vida. A mãe dela foi o amor da vida dela. E acho que o que ela aprendeu foi que filho tinha que ser castigado para ser educado. Então, com esses pais que tive e também com os meus irmãos, eu também sofri muito e fui muito feliz também. Tive o amor e o cuidado da minha mãe e da minha irmã do meio. E ela põe entre parênteses: meu outro amorzinho. Meu pai não me batia quase, porque eu não dava chance e corria dele. E minha mãe me batia de vara de marmelo. Corria da máquina de costura, fio de ferro. Meu Deus, fio de ferro de passar roupa. E sempre na bunda e nas pernas. Mas, Cris, eu mereci todas. Nunca me bateu injustamente. Olha, já tô percebendo aqui nela, só pelo pouco que ela tá falando,
uma codependência muito grande, sentimento de culpa e uma empatia muito grande, um amor que cega. Mas vamos continuar para ver se isso se confirma aqui. E ela fala: o meu irmão mais velho, quando nasci, ele foi estudar fora até que ele se casou. Nunca apanhei dele, mas depois dos meus 7 anos até os 17, todas as vezes que ele vinha em casa eu apanhava. Só que, Cris, eu apanhava, mas eu não me calava pra ele. Eu batia de frente. E ela põe entre parênteses: não me arrependo. Até depois que eu me casei, ele tentou me bater, mas aí eu ameacei chamar a polícia. Nossa, que irmão é esse, hein? E que liberdade dele. Por que ele queria bater em você? Veja bem. Ele via alguma coisa em você que ele podia abusar, né? Mas vamos continuar. Hoje quase não conversamos, mas eu o amo. Olha lá de novo, gente. A necessidade de falar do amor dela pela família, talvez se sentindo culpada de parecer que ela está falando mal e que não ama a família, o irmão, a mãe, enfim, o pai. E ela fala: a irmã abaixo dele também me batia com beliscões, mordidas. Até hoje não combinamos muito bem. Mas eu a amo. Eu já sabia que você ia falar isso, olha lá. Eu a amo também. E ela completa: e quando é preciso, eu ajudo ela. A minha outra irmã cuidou de mim. Foi minha babá. Me protegia sempre, só não me protegia do meu irmão mais velho. E não sei porquê, mas ninguém me protegia dele. Deviam todo mundo ter medo dele, né? Porque devia ser um psicopatinha aí, hein? E ela põe entre parênteses: estou chorando só de recordar. Olha aí os traumas que ficam. O meu irmão acima de mim me batia também, mas não como se fosse o meu pai. E aí já era briga de irmão, e eu sempre apanhava. Ela fala kkkk. Ele é mais velho do que eu, 9 anos, então a minha desvantagem era grande. Bom, aos 17 anos me casei e havia perdido um namorado que amava muito. E aí casei com um qualquer que apareceu na frente. Ela falou que o primeiro que apareceu eu casei. Que interessante, queria saber o porquê que não deu certo. Porque havia perdido um grande amor, deve ter desmanchado e ficou triste. Aí falou: agora qualquer um serve. Casei com o primeiro que apareceu, coitado, um excelente homem, cuidadoso, companheiro, amigo, pai do meu filho mais velho. Eu o traí com o meu segundo marido. E aí então começou o sofrimento da minha vida. Comecei a trabalhar num escritório de contabilidade aqui na minha cidade e o meu segundo marido também foi. Eu era casada e ele também. Ele sempre traía a esposa e foi a primeira vez. Ele me cantava e eu me esquivava, mas eu dei brecha e o diabo aproveitou. Nos relacionamos, mas como nossa cidade é pequena e somos conhecidos, num instante a bomba estourou. Mas a essa altura já estava separada, mas ele não. E passei a ser amante por 1 ano e meio mais ou menos. Uau! Isso aconteceu por 1 ano mais ou menos. E depois eles se separaram e logo amontoamos. E ela coloca kkkk. Bom, continuando, logo em seguida a doença dele se agravou e ela fala que ele tem doença de Crohn. Ele ficou várias vezes internado e eu engravidei. Uau! Engravidei e tivemos nosso filho. A doença dele piorou após o nascimento do meu filho e depois de uma operação do testículo que ele fez, ele ficou muito mal. Passou a pesar 29 quilos. Meu Deus, era um horror. Daí ela explica aqui quantas operações ele fez. 5. Primeiro ele operou do testículo, depois do intestino pela primeira vez, depois do intestino pela segunda vez, depois da hérnia e por último operou do baço. E ela põe entre parênteses tumor benigno. E mais 4 operações que no momento não me recordo. Mas após a primeira operação do intestino, ele deu uma melhorada. Mas antes da primeira operação, ele se internou várias vezes. Ele se internou em uma cidade vizinha e eu com um filho amamentando de 4 meses praticamente, eu mudei para essa cidade e lá arrumei uma babá para o meu filho. Fiquei na casa de turcos que nunca havia visto e ela diz: de início me tratavam muito bem,
Mas depois começaram a me humilhar muito por eu não ser católica e nesse período, já na casa onde ficava para o hospital, ia levar almoço, jantar e foi uma luta. Ele abriu a barriga para operar o intestino, mas tirou as infecções. Mas o que estava doente no intestino não pôde tirar devido à quantidade de infecção. Então mandaram ele para casa para acabar com a infecção e para melhorar a anemia. E o quadro total para poder fazer a outra cirurgia. Ficamos 1 ano mais ou menos aqui na nossa cidade e nesse tempo eu comecei a fazer a minha faculdade de História e já trabalhava na prefeitura. Então eu me dividia entre faculdade e escola, um trailer de lanche que tinha e arrumamos uma babá aqui para o meu filho, uma garota de 12 anos que o pai morreu, morava com a mãe e o padrasto e, segundo ela, foi abusada pelo irmão. Então calhou a nossa necessidade com a necessidade da menina. Às vezes, muito cansada, eu não ia para a faculdade e meu marido contou para minha mãe que eu estava indo poucas vezes para a faculdade. Eu achava que era preocupação comigo e por me querer bem, mas na verdade era outra. O meu marido, com mais de 40 anos, tinha relações sexuais com a menina de 12 anos, gente. Gente do céu, agora esse homem, o que você ia esperar dele, né? Eu não aguento. E ele falando, ela não tá indo pra escola, ela precisa ir, porque senão eu não consigo catar a menina aqui e abusar dela, né? E ela continua, sei lá quando isso tudo começou, pois eu só fui descobrir quando ela já tinha 18 anos. Meu Deus do céu, e sei que fui muito ingênua, mas costumamos medir as pessoas com a régua que nos medimos. Exato. Apesar de ter traído meu primeiro marido, que foi horrível, ela se sentiu mal porque ele não era uma pessoa que merecia nada disso, ninguém merece, né? Mas ela diz, mas eu jamais trairia alguém que me deu a mão. Ela era uma criança, mas me desculpe o julgamento, mas o meu marido, eu não tenho qualificação para me referir a ele, mas a menina era evangélica, batizada e dava uma de virgem com os namorados, fazia de tudo com eles, carícias e oral, mas era a mocinha. Mas com o meu marido ia para a cama. E o meu filho, tadinho, uma criança, era sempre mandado para a rua para os dois ficarem à vontade na minha casa enquanto eu trabalhava. E ela põe entre parênteses, meu filho aprendeu muita coisa que não presta. A minha irmã, a que cuidava de mim, descobriu a traição dos dois e ficou sem conversar com ele. E eu desconfiei, a minha mãe pegou os dois juntos e não quis me contar para que eu não sofresse. Mas eu vi a indiferença que ela estava tratando o meu marido. Olha isso, gente, a tua irmã, a tua mãe, todo mundo sabendo que ele estava dormindo com a empregada, com a babá, né? E não te conta, gente, pra você não sofrer? Qual que é o pior sofrimento aí? É o sofrer de encarar a realidade e decidir sair pra ser liberta de um traste desse, de um adúltero, né? Que você já conheceu fazendo isso, você vai esperar o que dele? Se você já começou o relacionamento tudo errado, ele traindo a mulher, você traindo o marido, o que ia dar nisso? Aí você vê, né? Os traumas das infâncias, as feridas e aí a codependência, as carências e o inimigo entra nessas brechas. Até a gente, né, chegar lá no fundo do poço e buscar ajuda. Agora eu vou te falar, ok, seja lá o que essa menina for, mas eu vi você com mais raiva dela do que do teu marido. Você acha que uma menina de 12 anos manipulada por um psicopata, que deve ser o caso desse teu ex-marido, eu já tô falando do ex porque eu espero que você não esteja mais com ele, né? Eu acho que você não tá mais. Enfim, ela pode ser o que for, mas quem era casada com você é ele te deve satisfação, e não ela, ok? Os dois podre mesmo, mas eu posso dizer que esse teu marido aí, ex-traste das trevas. Continuando, em uma bela quarta-feira eu pedi que levasse os meus filhos e a babá na igreja para que eu ficasse em casa fazendo uma tarefa da faculdade. A babá foi ao quarto dela, tirou um monte de coisas e eu via de rabo de olho e eu orava baixinho, dizia para Deus, ela pode esconder o que quiser, mas eu vou achar, porque o Senhor é comigo. E assim foi. Saíram e eu vasculhei o guarda-roupa dela e encontrei uma carta dele para ela dizendo que chegou em casa e viu o namorado dela fazendo sexo oral. Meu Deus do céu. E também vi a resposta dela se desculpando e falando que fazia, mas não sentia nada. E achei uma calcinha linda de renda que ele havia dado para ela.
Quando eles chegaram da igreja, botei os dois para fora de casa e o covarde foi para casa da mamãe e a menina para casa da irmã. Cris, eu morria de amor por ele, sofri muito e, como já imagina, o perdoei. Mas pensei na menina que era menos culpada e pedi para minha mãe que aceitasse ela morando com ela. A minha mãe disse que sim e ela ficou na casa da minha mãe por 2 anos. Ela fala, acho eu que foram 2 anos. Passei um tempo sem conseguir arrumar nenhuma ajudante para o meu lar. Umas o próprio marido não deixava e outras porque não queria ser cantadas por ele, lógico. Agora eu vou falar pra vocês, esse homem, você falou que ele sofreu um monte aí na vida dele, né? Por que será, né? E Deus chamando ele, sai do pecado, ó a circunstância, se arrepende. Deus chamando e ele nem aí, só querendo catar as meninas. E depois que foi ficando ruim, depois de cirurgia e tudo, ainda assim ele ficava aí catando essa menina aí, que foi dos 12 aos 18, provavelmente. Meu pai do céu. E você ainda continuou com ele. E você acha que era amor. Não era, não. Não, mas não é mesmo. Onde você vai? É a falta de amor próprio, né? Aceitar uma coisa dessa. E a abstinência que você ficou, né? Vício, tudo que você possa imaginar. É uma droga. Esse homem é uma droga daquelas, das piores. E ela diz, porque ele cantava todas e eu segui perdoando até chegarem as práticas sexuais que eu não aceitava e não aceito. Entre elas, sexo com mais pessoas, até de eu chegar a levar, mas teve algo sexual que me pediu e que fiz e eu machuquei por ódio dele e nojo, mas não quero dizer o que é por vergonha. Eita, coisa esquisita. O que foi que ela falou? Teve algo sexual que me pediu, que fiz. E eu machuquei por ódio dele e nojo. Mas não quero dizer, tem vergonha. Ok, não devia nem ter começado, porque... mas tudo bem. Bem antes de nos separarmos e de eu ter a babá, ele, por ciúmes, me deu um soco na boca e me quebrou os 2 dentes. Hoje tenho 2 pivôs nos dentes da frente, mas detalhe... eu paguei o dentista. Sim, o cara é um monstro das trevas, cara sujo, promíscuo, totalmente no lixo das trevas mesmo, no profundo. E ela fala, o meu marido também tratava muito mal o meu filho do primeiro casamento. Você esperar o que de um homem desse? Que não é um homem, não. A ponto de esconder comida, sendo que eu sustentava a casa. Continuando... Bom, após a prática sexual absurda, eu tomei nojo dele e um dia ele se declarou, fez uma declaração de amor por mim e perguntou o que eu sentia por ele e naturalmente saiu da minha boca que eu não sentia nada. Então ele resolveu sair de casa e eu me senti como um passarinho livre. Ele quis voltar e eu não quis e ele foi se queixar com a minha mãe, pois ele sabia que era a pessoa que eu mais respeitava e mais amava. A minha mãe veio falar comigo e eu não abri mão, continuei separada e mostrei a ela o verdadeiro motivo de eu ter separado dele. Ela entendeu. A minha casa parecia o céu de tanta paz, eu estava feliz, sim, livre, leve e solta. É isso que ela quis dizer. Mas a alegria de pobre dura pouco. E de desobediente, conheci uma pessoa na internet, site de relacionamentos. A princípio, amizade, onde eu me abri toda para ele, encontrei nele um amigo e logo se tornou o amor da minha vida. Fiquei 1 ano com ele pela internet, eu morando numa cidade e ele em outro estado. Divisa, era tipo divisa com a cidade dela, era longe. Mas em dezembro do ano seguinte fui para lá e ela disse, sou ansiosa e gosto de resolver a minha vida e com isso não presto atenção no que Deus tem para mim. É porque na verdade não é nem ansiosa, são as carências, o desespero para suprir as carências, foi fazendo a sua vontade, a vontade da carne, né? Tentando aliviar as dores que você tinha que você nem sabia. O que acontece com a gente normalmente, cada um no seu nível. E ela fala, eu o conheci, o adorei. Ah, mas antes conheci parte da família dele, que são de outro estado vizinho. Conheci um verdadeiro cavalheiro, 1 mês de love bombing. Voltei para casa e nessas alturas já tinha uma filha do coração do 2º casamento.
Minha boneca linda, voltei e continuamos a namorar pela net. Passamos um contrato de união estável. Em julho seguinte voltei para lá, mas a minha estadia lá em julho, o love bombing já não foi tão bom assim. Mas ainda foi bem melhor do que eu tinha com o ex. Aí, prêmio de consolação, as migalhas. Através dele, fiquei sabendo que o primeiro casamento dele, a mulher era louca e endemoniada. E que ela conversava com o diabo e ele via. E ela põe entre parênteses, hoje tenho minhas dúvidas. Eu também. E que ela havia feito a caveira dele para os filhos e eles não conversavam com ele. A filha escreveu um livro e acusou de roubo. O filho se casou, convidou a segunda ex-mulher deles e os irmãos e proibiu que contasse para o pai e o convidasse. E ela pôs entre parênteses, hoje todos já conversam, ok? Bom, também fiquei sabendo através dele que a segunda mulher dele era uma PUTA e o traiu com um garoto, coisa que até acredito, mas sabe-se lá, né? O que levou ela a traí-lo. Na verdade, trair não justifica nada. Nada justifica o que levou a pessoa a trair, porque trair não é algo que é o que Deus ensina. Então, não tem justificativa para isso, né? O certo seria ela separar, falar, ó, não dá certo, não tá bom e tchau. Agora tem que se entender, todo mundo aí, né? Tem que se entender com Deus, Eu creio que todos passam por algum tipo de situação nesse sentido, mas nada justifica, sabe? Sei lá o que foi que ele fez para ela trair ele. Não justifica, né? Enfim, pronto. Disse também que a mulher agredia a filha e desprezava o filho do coração e que o adotou porque queria ficar bem com a sociedade. Tudo que ele tá falando sobre ela, ele tá falando, mas na verdade é ele que fez, tá? É ele que agredia a filha, é ele que desprezava o filho, que adotou, e diz que ela adotou porque queria ficar bem para a sociedade. É ele, tá? Para ele passar como o homem perfeito, maravilhoso. E ela continua, sinceramente, por tudo que eu passei, eu tenho muitas dúvidas, mas com certeza não conheço essas pessoas, então não sei o que pensar. Pode ter certeza que ele inventou praticamente 90% de tudo isso aí. Não tá falando dele, mas acusando o outro. Toda acusação de um narcisista é uma confissão, né? Vivi com esse segundo narcisista por mais ou menos 14 anos. E sofri, viu? Sofri muito. E em setembro seguinte, ele veio para minha cidade para ficar um mês aqui. Ficou por mais de 10 anos, sim. Ela diz, dias após chegar, eu peguei uma conversa dele no bate-papo do Hotmail, onde ele pedia nudes para a mulher. Olha isso. E que iria colocar lá um chocolate e pegar com a língua. Meu Deus do céu. Chorei e mostrei para ele e ele me pediu perdão. Disse que eu dava a ele pouca atenção. E ela coloca entre parênteses, Cris, eu trabalhava. Financeiramente ele me ajudou muito e nisso ele é muito honesto. Bom, a filha falou que acusou ele de ladrão, de roubo. É honesto aonde, gente? Essas pessoas não são honestas nem aqui nem na China. Eles fazem parecer que é pra manter, mas se um dia lá na frente precisar, é capaz de qualquer coisa. Não dá pra confiar não. E muitos deles passam essa confiança a vida inteira, porque no dia que eles fizerem alguma coisa, você não vai desconfiar e aí você cai. E ela continua, bom, passei por um período tranquila, apesar das minhas desconfianças. E daí ela conta que teve um processo seletivo em relação à prefeitura. Ele ficou em terceiro lugar e daí ele foi para uma outra cidade e foi passar um mês. E ao passar um mês, ele voltou para casa muito estranho. Ele ia ficar por 15 dias, mas estava muito estranho, não ficava perto de mim. No sexo, não conseguia ter prazer. Ela põe entre parênteses, ele, né? Ele não conseguia. Até que eu, abrindo o computador, eu vi que ele estava de conversa com uma mulher lá da onde ele estava. Olha, onde ele mandava beijos para ela e mandava beijos. E eu vi tudo.
Ele se comunicava com ela por código e eu percebi, fui falar com ele, o rosto dele ficou vermelho. Eu vi logo que tinha algo ali. Pesquisei no Google que podia ser aquela palavra, né, de código, além do tal biscoito, que era o nome de um biscoito, código, e descobri que havia uma cidade bem próximo dali com esse nome. Olha, pesquisei todas as amigas dele que eram de lá e, óbvio, fiz uma lista. E o celular dele na época não havia WhatsApp, só mensagens de SMS. Descobri que ele tinha 2 chips e um deles eu nem sabia que existia. Observei e vi que à noite ele o colocava dentro do sapato e esperei ele dormir. Passei por debaixo da cama, peguei o chip e coloquei no meu celular. Gente, parece... Como é o nome daquele filme? Não sei o que, Secreta. Esqueci o nome. Enfim, se eu lembrar eu falo. Aí recebi todas as mensagens pornográficas que ela mandava pra ele. Ela assinava, ela pôs o nome aqui que ela assinava, tá? Com um nickname, né? Um nome de apelido. E voltei ao Facebook da amiga dele e pesquisei todas as amigas lá dessa cidade que pudesse ter esse apelido e descobri. Aí foram 15 dias de brigas. Não deixei ele me tocar. Ele já não estava nem tendo mais nada, né? Nem levantava o negócio. E ele ainda tentando, né? Vou tentar, quem sabe um dia acontece. Ok? E eu apaixonada, e ele foi para essa cidade novamente encontrar com ela e com outras que descobri depois. Gente, pensa que era só essa? Bom, vi que havia perdido e fui fazer um curso da minha escola, onde foi muito divertido, as horas de lazer tinham teatro, serestas, era uma outra cidade e ficamos hospedadas em um hotel maravilhoso. E ela continua, realmente me diverti muito e conheci um homem lindo, me interessei por ele e ele por mim. Mas não rolou nenhum beijo, pois quando ia rolar, o bonito me ligou e disse para eu ter juízo que ele estava voltando para mim em breve. Aham. Lógico, aceitei e assim como ele prometeu, voltou mesmo. Voltou bebendo muito e fumando, coisa que já havia 8 anos que tinha parado. Ok, abomino bebida e bêbados, e voltou e conseguiu emprego numa cidade próxima, vinha em casa finais de semana, e aí apareceu uma tal prima, que ela tecia elogios o tempo todo pra ele e ele pra ela, e eu ciumenta e sem atitude falei com ela no Face dele. E aí foi uma merda, brigas e mais brigas, até que mais uma vez nos separamos. Eu pedi para voltar, na verdade implorei, meu Deus, voltamos. E a prima continuava lá conversando com ele, voltou a ficar desempregado, mas ele vendeu uma propriedade e comprou uma casa à beira-mar e colocou em nome da minha filha com reserva de uso e frutos para nós duas. Olha, pelo menos algo de bom ele fez aí, hein? E nós nesse período vendíamos peixe, na verdade seria ele, mas eu era o pé de burro. Logo em seguida ele arrumou um outro emprego em outra cidade e passamos a nos ver somente finais de semana. E um belo final de semana ele disse que tinha que ir ao Rio de Janeiro ver uns negócios e foi. Mas na verdade ele foi para outra cidade encontrar com uma amiga de faculdade e põe aí mais um chifre. Essa mulher hoje com mais de 70 anos, acho que deve ter 73, mandava fotos nuas pra ele, meu Deus, conversava pelada no WhatsApp, mandava fotos da... Ah, gente, ela falou que salvou as fotos, mostrou pra ele. Pensa, Cris, uma mulher, que diz que essa mulher era doutora, com mais ou menos 67 anos por aí na época, mãe de 2 filhos homens, evangélica e missionária, se prestar a um papel desses. E isso durou por vários anos e ele saía descaradamente na minha cara para se encontrar com ela. E você aceitando, né? E sabendo de tudo, enfim. E ela disse que sofreu muito e aí eu adoeci de ciúmes, clonei o celular dele, não vivia mais, só ficava bisbilhotando a vida dele. E ela põe entre parênteses que se arrepende, ok. Pelo amor de Deus, ainda bem que veio uma palavra, né? E ela fala, mas não tomei atitude. E ela fala que todas as noites ele vinha bêbado e queria que ela ficasse ali sentada com ele, assistindo ele beber e fumar.
Às vezes eu até ficava e ele me humilhava e muitas vezes perto dos outros debochava de mim também. Até que um dia disse que separaríamos e fui embora. Quis voltar e ele não aceitou mais, me pediu o divórcio e eu, morrendo de amor, me recusei a dar. Mas depois orei, pedi a Deus forças e o deixei ir. Mas assim que saí de casa, ele arrumou uma namorada da que não aguentou 5 meses, acredita? Acredito. Cris, que ele pediu para orar para ela voltar para ele e eu morrendo de amor por ele. Ninguém ama ninguém aqui, gente. É todo mundo precisando de Deus na vida. Meu Deus do céu. E eu disse a ele que oraria sim, mas para Deus fazer o melhor para ele. Sempre me culpava e sempre dizia que eu tinha parte com o diabo por descobrir tudo que ele fazia. E hoje ainda gosto dele. Ah, não. Mas sob controle, já tenho mais de 4 anos divorciada e com a consciência que ele não serve para mim e me faz muito mal. Esqueci de falar que o meu filho do meio ele sempre odiou e nunca o deixou entrar na minha casa. E ela termina dizendo: me desculpe se tiver algum erro de grafia, mas se eu corrigir, não ficará original. Amo te ouvir, não durmo mais sem você. Beijos, sua fã, que Deus possa aí trabalhar na sua vida, que você permita isso e que você tenha um encontro de verdade com o Senhor e uma transformação em todas as áreas da sua vida. E que nada desses traumas, essas dores venham a afetar no profundo dos seus filhos por tudo isso daí que acabou acontecendo também na vida deles, pelo que você também permitiu, achando que isso era amor. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão aqui e nos vemos em breve em mais um relato surpreendente para vocês aqui. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.